Desencanto. Sim, desencanto. Uma palavra tão comum, tão fácil de repetir, tão difícil de viver. Hoje eu quero começar pelo mais simples e, ao mesmo tempo, pelo mais decisivo. Uma palavra. Sim. Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente entra no capítulo O que é Desencanto? Um capítulo que, na minha leitura, não é só explicação de vocabulário. É chave de leitura da obra inteira. E o texto já começa com uma provocação. Há viventes que leem o Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer desencanto. E ele diz que, se soubessem, perceberiam que na obra estão todas as soluções do mundo. E eu vou falar agora como estudante mesmo. Eu entendo essa frase como um convite, porque desencanto aqui não é desgosto, não é amargura, não é perder o gosto de viver, é outra coisa. Na minha leitura, desencanto é sair do engano para a clareza. É como se o livro dissesse: a vida, do jeito que a gente vive, é um encanto, um tipo de hipnose da aparência. E desencantar é acordar por dentro. O capítulo até resume isso de um jeito forte. Desencantou-se, salvou-se e completa. No desencanto estão todas as soluções do mundo. E aí vem um ponto que eu acho muito importante, porque ele explica por que tanta gente estranha a leitura. O texto diz: uma escrituração feita pelos encantados do jeito comum do mundo é uma coisa. Já uma escrituração feita em sentido diferente é outra coisa. Ou seja, o livro está dizendo que o modo de escrever também faz parte do método. Se a proposta é desencantar, não dá para falar do mesmo jeito do encanto. E aí, ele toca num ponto que, na prática, é o que muita gente comenta. Eu acho esquisito. O capítulo diz: é esquisito sim, porque é um redígio do desencanto, feito diferente do que se conhece aqui no mundo encantado. Na minha leitura, isso é muito honesto. O livro não tenta parecer bonitinho, ele assume. A forma é diferente, porque sim, a finalidade também é diferente. E então ele explica um detalhe técnico que eu acho genial. Desencanto não se escreve um assunto só, do princípio ao fim. Ele tem que ser em pedaços de assuntos entremeados com outros. E com o segmento, aí sim sai a finalidade de todos. Aqui eu sempre gosto de refletir sobre isso com uma imagem simples. É como se o livro fosse montando um mosaico. Você não entende o desenho só olhando uma peça, mas conforme as peças se juntam, a figura aparece. E ele repete: descreve um assunto e para. Começa outro e para. Pula para um outro e, com a continuação, completa o segmento até o final e tudo fica claro. Eu vou falar isso como leitor. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade de pessoas que dizem: eu preciso entender tudo agora. Esse capítulo te dá uma permissão. O entendimento vem com o caminhar, vem naturalmente. E aí o texto entra num ponto que, para mim, é uma das partes mais práticas do capítulo. A questão da atenção na leitura. Ele diz que há viventes que leem e não sabem o que leram. E que quando a pessoa presta atenção no que está lendo, a qualquer hora sabe contar o que leu tintim por tintim. Aqui eu gosto de ser doce e realista. Isso acontece com todo mundo.
Às vezes você lê cansado, lê correndo, lê como quem só quer terminar. E o livro está dizendo, não precisa correr. Na minha leitura, o capítulo pede uma forma de ler diferente. Não é uma leitura para cumprir, é uma leitura para formar dentro. E ele dá um conselho que eu considero muito importante. Não há necessidade de guardar tudo, mas sim guardar os trechos mais importantes, definidos, bem claros, para atingir o bem que o livro associa sim à imunização racional. Isso aqui, para a vida prática, é ouro. Não é decorar, é assimilar. É pegar aquilo que te dá eixo e levar sim para o seu dia a dia. E então o capítulo sobe o tom e chama isso de Tesouro dos Tesouros, para quem recebe as graças do racional superior, a imunização racional. E eu leio isso como uma linguagem de valor. O texto está dizendo, existe um tipo de riqueza que não depende de dinheiro, nem de status, nem de sorte, depende sim de base. E aí o capítulo entra numa distinção que eu vou tratar com bastante equilíbrio, porque ele costuma gerar confusão quando a pessoa só lê um pedaço disso. Ele fala do racional superior e menciona também seres da baixa atmosfera, como uma forma de classificar influências do mundo invisível. E eu, como estudante, prefiro dizer assim: o livro está mostrando uma cartografia, um mapa. Ele tenta diferenciar níveis de influência, de origem, níveis de base. E dentro desse mapa, ele diz que existe confusão entre o racional superior e os seres da baixa atmosfera. O texto define baixa atmosfera como esse vácuo imenso entre o Sol e a Terra com seus habitantes. E afirma que a planície racional fica muito acima do Sol, da Lua, das estrelas, muito mais distante do que da Terra ao Sol. Mas independentemente de como cada pessoa receba isso, eu acho importante entender a intenção do capítulo. Na minha visão, ele está dizendo que, sem saber o que é desencanto, o vivente acaba misturando as coisas. Mistura base com influência, mistura origem com efeito e mistura o alto com o baixo. E isso, na minha leitura, explica por que ele começa pela palavra desencanto. Sabe por quê? Porque desencanto aqui é aprender a diferenciar, é separar, é sair dessa coisa embaralhada, tudo misturado. Então, se eu tivesse que resumir o espírito deste capítulo, eu diria o seguinte: desencanto é conhecer uma realidade que antes você não conhecia. E por isso a escrita é diferente. A leitura pede constância e o entendimento vem naturalmente por segmento. E eu deixo um convite bem simples para você. Leia o livro Universo em Desencanto. E se por acaso bater aquela sensação de isso está pulando assunto demais, não estou entendendo, é só lembrar do mosaico. Combinado? Então, a proposta do livro é que o segmento dá a forma. Basta ler com calma e persistência. Eu agradeço muito a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!